Como eu disse nos outros vídeos, muitas vezes quando vão estudar a história de Israel e da Palestina, eles começam da década de 20, 30, 40, aí começa e pula para 1948, 1967, mas não fala antes, né? Tem que começar ali de 638, quando os árabes, com a expansão do islamismo, vieram para habitar naquelas terras autorizados pela Liga das Nações, né? E a Grã-Bretanha ali como liderança. Nos dias atuais, o que eu temo é a volta do presidente Trump, né? Porque a mais recente escalada em 2017 foi motivada exatamente porque o presidente Trump quis reconhecer Jerusalém como capital de Israel, né? Então, com a volta do Trump, as coisas podem se alterar. Tá? Voltando para a questão da guerra depois ali de 1967, que foi quando se iniciou os assentamentos judaicos. Né? Esses assentamentos judaicos é o nome dado para as construções que Israel faz nos territórios palestinos. Né? Na década de 1920, 30 e 40, com o domínio dos britânicos, milhares de judeus eles migraram para a região da Palestina. Né? Mas após o Holocausto, que foi em 1945, e a criação do Estado de Israel, em 1948, cresceu muito a população dos judeus, né, naquela região. Hoje parece que tem 8 milhões e meio de Israel, né, a maioria vive dentro das fronteiras do Estado de Israel, e parece que tem meio milhão de pessoas que vivem, né, nos assentamentos criado pelos judeus ali, no território ocupado na Cisjordânia, né, e na Jerusalém Oriental. São chamados, esse povo é chamado de colono. Né? Então, os palestinos se queixam de estarem tendo suas terras tomadas, né? Estarem tendo o seu direito de ir e vir privado, né? Enquanto esses colonos vão vivendo nos lugares onde eram os territórios deles. Ali é cercado com muros, arame, né? Tem toda a proteção da segurança de Israel. Né? E esses assentamentos começaram após a Guerra dos 6 Dias, 1967. Tá? O que acontece? A comunidade internacional, que inclui a ONU, né? Inclui o Tribunal Internacional de Justiça, né? E também... Peraí que está atrapalhando aqui. Também a comunidade internacional ela é contra esses assentamentos, né? Baseado na Convenção de Genebra. Na Convenção de Genebra é proibido que um país ele transfira a população deles para aquele território que os militares ocuparam. Tá? Então a Convenção de Genebra é a proibição de transferência de uma população de um país. Por exemplo, o Brasil invadiu ali a Venezuela, tomou. Não pode os brasileiros estarem ocupando esse país. É um exemplo. Então, o que acontece? Só que Israel argumenta que essa convenção não pode se aplicar à Cisjordânia, porque antes de 1967 não havia ainda clareza sobre a soberania daquele lugar. Né? Antes de chegar, aquela terra não era de ninguém. Então, na década de 1940, a região ali era dominada pelos britânicos, que devido à partilha lá do Império Turco-Otomano, após o fim da Primeira Guerra, parece que o Império Turco-Otomano perdeu as suas propriedades na Palestina porque apoiou a Alemanha nazi, né? Então, eles alegam que aquela terra ali não tinha uma soberania clara, né? Não havia ali, não tinha ninguém oficial, né? Antes dele chegar ali. Ninguém era oficialmente dono daquela terra. Vou falar um pouco da OLP, que é uma Organização pela Libertação da Palestina, cujo líder é o Yasser Arafat, né? De 1929, parece que ele morre em 2004. Né? Ela é uma coalizão de movimentos políticos e paramilitar criada em 1964, com o objetivo de liquidar o Estado de Israel, né?
favorecer o retorno dos palestinos e criar o Estado palestino. Né? Eles fazem os ataques por meio da Jordânia e do Líbano contra Israel. Né? Em 1982, lá no sul do Líbano, desencadeou as questões ali, mas a questão mais cruel aqui foi o sequestro e assassinato de 11 atletas israelenses em 1972, nas Olimpíadas de Munique. Ou seja, eles estão fazendo os ataques em território europeu. Tá? Depois vem aquele conflito chamado Guerra das Pedras, né, que é um símbolo do conflito. Né? Você vê os palestinos atirando pedras sobre os carros dos israelenses. Né? Em 1987, esses protestos deram origem à primeira intifada, né, que essa palavra intifada significa levante. Ela começa em 1987 e termina em 1993. Em 1988, a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, liderada pelo Yasser Arafat, ela se torna o único representante do povo palestino. De 1987 a 1993, né? Ali, em 1993, teve o fim do primeiro levante, a primeira intifada, devido ao Acordo de Oslo, né? Que foi um acordo entre a Organização da Libertação da Palestina, a OLP, e o Estado de Israel, né? Um acordo de paz. Né? Ali nesse fim dessa primeira intifada, teve ali o Yasser Arafat, ainda está ali, tá? Como representante. Então lembre-se bem do Acordo de Oslo, né? Que é um acordo entre a OLP e o Estado de Israel, é um acordo de paz. Ali houve a criação do Estado Palestino em 2013, que foi reconhecido pela ONU, né? Pelos países que compõem a ONU. Né? 2/3 desses países, de 193 países, 139 eles reconheceram, né, a criação do Estado palestino. Aí dividiu-se a terra lá, a área A, a área B, a área C. A área A era da Autoridade Palestina, a área B era controle administrativo da ANP, e dividindo o controle com os militares de Israel, e a área C era dos assentamentos de israelenses. Né? Isso não deu certo. Né? Você vê ali as figuras do presidente americano ali mais à frente, do Bill Clinton, né? Com aquele acordo, aquela cúpula de paz, né? De Camp David, que fracassa. Né? Mas ali, essa divisão de terras, a ABC, não deu certo. E ela foi o pivô, né, do assassinato do primeiro-ministro de Israel, que é o Yitzhak Rabin, 1922 a 1995, que é a data dele ali, de nascimento e morte. Então, naquela época, em 1995, aconteceu a morte. Ele morreu tinha um cara da extrema-direita, né, que não estava aceitando o diálogo com os palestinos, e esse cara da extrema-direita, ele foi e assassinou o Yitzhak Rabin. Né? Aí vem a cúpula de paz ali do Camp David, que fracassou, né, com o presidente Bill Clinton, Camp David. E ali é criado, Israel acaba construindo muros de concreto na Cisjordânia, né, cercando ali a Cisjordânia, enquanto eles iam tomando os territórios, eles iam cercando com esse muro de extensão de 760 quilômetros. E isso ocorreu em 2002. E muitos se voltaram contra essa construção, né? Que não queriam essa construção na Cisjordânia. Mas só que ainda existe essa extensão de muro, 760 quilômetros. Né? No ano 2000, começa a segunda intifada, né? Que foi um ato simbólico, que teve fim em 2005. Só que essa segunda intifada, ela ocorre como uma provocação, porque o Ariel Sharon, o candidato a primeiro-ministro de Israel, ele vai ao Monte do Templo, né, ou chamado de Esplanada das Mesquitas, que é sagrado tanto para judeus e muçulmanos. Então isso foi recebido como um ato de provocação e levantou a fúria dos palestinos, e aí deu início a essa segunda intifada, muito mais violenta do que a primeira. Ela terminou em 2005, com a retirada de Israel,
lá de Gaza. Israel se retira de Gaza e aí termina essa segunda intifada. Isso aqui é só um lembrete, depois vou estar falando mais sobre isso aí.